Comecei, tá gravando. Acho que a gente já pode começar, Gisele. A gente tá com 13 pessoas no total. Eu sei que a Anne deve estar entrando daqui a pouco. Eu combinei com ela dela participar da primeira fala. Então, eu vou só retomar rápido, assim, quais foram os tópicos desse último vídeo, né? Que a gente fala um pouco sobre essa infância do cinema, esses primórdios. E a gente se interessa muito por esse conceito de dispositivo como é trabalhado pelo Jonathan Crary, que ele traz toda essa diversidade de dispositivos ópticos, né? Que aí é muito interessante como a palavra dispositivo aparece várias vezes em diferentes pensadores falando diferentes coisas. Então, o Foucault fala de dispositivo, a galera do cinema fala de dispositivo cinematográfico, né? E aí o Jonathan Crary vai trazer o dispositivo a partir dos dispositivos ópticos, que são esses brinquedos mesmo, né, da burguesia, assim, do século XIX, esse entretenimento, que virou esse entretenimento, mas que começa com uma série de pesquisas sobre o olho humano, sobre a visão, sobre imagem. Então, a gente se interessa porque isso é muito lúdico, de uma forma bem prática, assim. Então, eu já tive lá nesse projeto que a gente participou, Imagens em Movimento, a gente tinha acesso a esses brinquedos ópticos que mostra lá no vídeo. Não sei, enfim, não sei se vocês viram, mas depois vocês veem que são esses brinquedos ópticos. A gente tinha esses brinquedos e era muito, muito interessante, assim. E tem alguns que dá para fazer mesmo, que é tipo flipbook, algumas coisas mais simples que dá para fazer. Então a gente fala um pouco sobre isso. E traz o Minuto Lumière, né, mais explicado, assim, com mais referências. Então, a gente fala do Minuto Lumière e como esses industriais criaram essa máquina de registrar, mas eles não estavam muito preocupados com uma narrativa, com uma criação de uma narrativa. Eles queriam experimentar o fluxo de imagens, eles queriam fazer experimentos, eles queriam registrar a realidade. E então a gente menciona a Alice Guy Blanchet, que é essa precursora que traz a narrativa, né, para o cinema, que foi muito apagada da história, mas hoje em dia está ganhando cada vez mais visibilidade. E a gente traz algumas referências dela. E do Méliès, que foi dentro desse apagamento histórico da Alice Guy Blanchet, foi tanto o Lumière quanto os Lumière quanto o Méliès, eles tomaram esse lugar, né, da Alice. E aí, hoje em dia, ele é considerado a pessoa que fez o primeiro filme de ficção, o Méliès, e a Guy Blanchet, o primeiro filme narrativo, que é a Fada do Repouso. Vocês veem lá também de aula, na apostila também. A gente trouxe esses tópicos. Eu não sei se é o microfone de alguém ou se é o seu. Que tá um som de uma comida. Acho que sou eu, desculpa, vou fechar. Tudo bem. Então, isso é mais ou menos essa videoaula que a gente está falando desse tópico, né? E a gente colocou como referência esse livro, Técnicas do Observador. E aí a gente queria puxar para ouvir a galera do Macho Angu, que está aqui. A Cátia vai apresentar eles. A gente reservou esse momento que a gente acha importante para os... E depois a gente a apresentação dos minutos. Sim, eu vou fazer uma apresentação rápida, né, do Mágico Angu, que o que a gente está trabalhando aqui, né, o cinema e educação e práticas pedagógicas transformadoras, entendendo o cinema para além de uma linguagem na escola como um caminho profissionalizante necessariamente, mas como um caminho que nos apodera de agir no mundo, né? Como o cinema
ele nos dá ferramentas, nos amplia nossas possibilidades de criar mundos possíveis. E o Mágico Angu, ele é um cineclube criado em Duque de Caxias há mais de 16, 18, eu acho que 18, vai fazer 20 anos, eles vão poder datar melhor isso. E ele, para além de cineclube, também é um coletivo que tem processos e trabalhos de formação e de realização. E eu acho que eles conseguem trabalhar isso de maneira orgânica ao longo dessa mais de uma década. Essa potência do cinema de criar uma comunidade, de ver junto e de agir sobre um território. E aí é um território que vai para além de um território físico, né? De um território, o território Caxias, mas ele se costura na Baixada, ele se costura no país, é um cineclube que tem uma referência nacional, que está internacional, podemos dizer assim, por que não? Eles tiveram com um trabalho exposto no IMS ano passado, e eu já vinha como uma apaixonada da potência do cineclube, mas quando eu encontro o Mate e outros cineclubes da Baixada também, que não só tem uma ação poderosa, mas uma ação que perdura, que muito me instiga, assim, né? Essa potência duradoura e que segue se renovando. Então, a gente está aqui com 3 estudantes, eu não sei se há 3 estudantes hoje, né? 3 criadores e colaboradores do Mágico Angu. Eu não estou conseguindo ver se a Anne já entrou, mas tem a Luísa e o HB. E aí eu quero partilhar e passar a fala para eles. A gente combinou mais ou menos 20 minutos da aula para eles trazerem as experiências do mate, costurando com o que a gente vem trabalhando com essa ideia de pedagogia do cinema, pedagogia das margens, a partir da experiência desse trabalho tão rico, que eu admiro tanto. E já agradeço a presença de vocês aqui na formação e de terem topado partilhar essa fala. Quer falar alguma coisa, Gisele? Não, se vocês querem, será que a Anne vai entrar? Eu esqueci que ela não estava. Ou vocês querem ir falando? Eu não sei, posso mandar um WhatsApp aqui, mas acho que pode ir falando, porque o tempo voa, né? Então, se ela for entrar, ela já entra no trio, pode ser? Beleza. O que vocês acham? Pode ser, eu não sei se ela vai entrar. Eu mandou uma mensagem aqui que eu não sei. Acho que ela vai entrar rapidinho para poder participar, para eu entender aqui. Responder aqui ainda. Tá, porque a Anne também faz parte da Semana de Cinema, do processo de curadoria, de debates. As terças, normalmente, é um dia que eles têm a sessão de cineclube da Semana de Cinema e o debate. Que é bem legal, para quem não conhece, vale a pena, a Semana de Cinema, que era a antiga Semana de Realizadores. Ela, esse ano, está fazendo uma articulação, tentando entrar nessa plataforma. Ela está tentando entrar na plataforma, gente. Deixa eu ver se sou eu que não estou aceitando aqui, calma aí. Mas eu acho que não. Acho que não tem ninguém pedindo para entrar, não. Lembrei de outra coisa, desculpa estar indo assim, mas é que o Samuel tem que sair cedo, né? De repente a gente vê esse minuto lumiar dele. Não, mas ele sai 7 horas, a gente consegue. Esses 20 minutos iniciar. Deixa eu ver. Mas eu acho que então a HB pode começar, que ela já tá para entrar. Tá. Bom, boa noite, galera. Vê se estão me ouvindo bem aí. Tá legal? Tá bom. Eu estou usando outro computador. Eu falei que essa plataforma Teams não entra no Linux, fica com outro computador. Bom, eu conversei com o Luísa e com a Anne que a gente não fez nada muito organizadinho, não. Porque era muita informação para 20 minutos. A gente pegou uns tópicos muito mais assim, centrais. E depois a gente pode tocar as perguntas de vocês. Eu acho que vai ser mais fácil, mais útil, talvez, a experiência. E aí, escalado para começar a falar, pelo menos para levantar a bola aí desse assunto. Uma que como você falou, tem de longa data, né? 19 anos esse ano. E desde o princípio começou com uma coisa de ser comunhão, de ver filmes juntos. Né? A história do cineclubismo tem a ver com essa coisa de autoformação, formação
de bando, né, de uma galera que vê filmes junto, conversa com filme. Acho que dizer que a maioria dos cineastas começam a pensar em fazer a partir de cineclube, a experiência cineasta. E aqui, na Baixada, tinha uma coisa de a gente usar o cineclube como uma ferramenta de se encontrar regularmente, né? Também é uma coisa característica do cineclube, você se encontrar para partilhar aquela experiência de fruição de cinema. Como a gente, assim, as coisas foram naturalmente acontecendo do desejo de fazer filme, né? A gente acabou em 2004 também abrindo um braço no clube de realização de filmes, né? Basicamente curta-metragem. E aí tem alguns curta-metragens aí na carreira aí, e vários de nós acabaram entrando no mercado mesmo, trabalhando com cinema, no audiovisual, né? Alguns entrando só do audiovisual. Mas uma coisa curiosa, que aí começa a parte muito interessante, é que a gente foi levado também a ser um grupo que trabalha com formação do audiovisual. De uma forma muito, eu tive empurrado para isso. Não estava no nosso plano originais ser um grupo de formação, né? No sentido de partilhar a experiência com os outros, né? No sentido de autoformação, sempre faz parte do nosso vídeo. A formação que o público que frequentou o Mate aí teve, né, pela experiência de ver filmes, debater, tomar cerveja com os diretores, enfim. Isso é um lado. Agora, mais classicamente de cinema e seria educação, né, cinema, a ideia de oficina, de curso, a gente foi meio empurrado sem querer, a experiência foi levando a gente para isso. E o começo é interessante, vale gastar um minuto falando disso, porque a gente teve no início das oficinas do MAST, tinha uma coisa de atender uma demanda muito específica. E você sabe que o processo de licenciamento ambiental no Brasil é muito recente, né? Muito recente. Tinha uma coisa da legislação para empreendimentos de alto impacto, que impactavam a comunidade, e obrigavam os empreendimentos a ter um negócio chamado que é o diagnóstico participativo. E aí rolou uma sacada de que o diagnóstico participativo podia ser feito com um filme, né? Um documentário. Né? Como vários de nós somos apaixonados por documentário, muitos são documentaristas hoje em dia, aí começou essa coisa de fazer, a gente foi contratado por empresa para fazer um trabalho com comunidades de pescadores artesanais que são impactados pela indústria do petróleo. Foi engraçado, porque a contribuição da Luísa com a antropologia, por exemplo, as duas a gente tem uma ideia de problematizar, usar o audiovisual, ter um audiovisual como uma ferramenta mesmo para a galera que sofreu o impacto da cadeia do petróleo, poderem falar sobre os assuntos mais íntimos dessa afetação. Né? Isso foi em 2007, teve uma experiência primeiro em 2006, no Maranhão, depois em 2007 a gente ficou em 10 cidades fazendo esse trabalho. E foi uma coisa que impulsionou muito o trabalho que a gente fez, porque foram oficinas que criaram muito impacto na região mesmo. Né? A gente, metodologicamente, a gente foi cada um contribuindo com um pouquinho. A gente meio que criou uma metodologia de construir roteiros coletivos, né? Essa coisa de trabalhar com a horizontalidade da turma, né? De sacralizar a ideia do professor. Né? Existia uma coisa que hoje em dia não faz nem todo sentido, mas na época fazia, aquela coisa também de as câmeras digitais era uma coisa que chegavam na comunidade, ainda tinha uma coisa do fetiche da câmera. Né? E a nossa oficina, no primeiro dia, a gente dava uma oficina na mão da pessoa, pô, ó, liga aí e começa a filmar. Era uma coisa que já de cara, a gente já, pô, tô maluco, primeiro, vai o cara ligar a câmera no primeiro dia de aula, era a primeira ação na época. E outra coisa é construir repertórios também, né? A gente também faz uma coisa de apresentar um conjunto de referências que às vezes a galera que acho que ajudava um pouco a fazer esse curto-circuito que originou esses primeiros 30 filmes em um ano que a gente fez. Nessa época, essa oficina chamava Humano Mar, e era na Rede Norte Fluminense. Né?
E aí sempre chegava na cidade com outra coisa de, pô, a gente está aqui só para tocar o terror mesmo. E que lugar é esse, né? Eram lugares que tem muita semelhança com a Baixada Fluminense, por exemplo, de lugares que há um coronelismo muito forte, né? O poder é muito cruel, muito... Enfim, onde a marca do poder é muito forte, do medo. Enfim. E aí abriu uma porteira, né? Eu acho que aí vai ter outros braços, eu acho que o Luiz pode falar um pouco como é que foi essa coisa de encontro com essas turmas heterogêneas pra caramba, né? Essa parada que uma construção que a gente pode falar hoje, né? Porque está na linha do tempo, né? Então, ele estava no meio do furacão, toda nascendo ali. Acho que isso pode complementar, depois a gente volta aí. Oi, galera. Vocês estão me ouvindo? Tá funcionando? Tá rolando. Então, eu conheci o Mate com Angu nesse contexto aí do licenciamento ambiental, né? Porque eu sou das ciências sociais, eu fiz graduação em ciências sociais no IFIX, e lá que eu comecei a ter contato com a pesquisa de cinema, sobre cinema, né? Na iniciação científica, eu comecei a me aproximar do cinema aí. E foi justamente naquela passagem do analógico para o digital, né? Final da década de 90, início dos anos 2000, e o surgimento das primeiras handcams, né, digitais. Aí também fiz uns ateliês de antropologia e cinema lá na UERJ. Então era um momento assim, de que a gente estava descobrindo essa possibilidade de fazer documentário, principalmente, e ao mesmo tempo era precário para caramba, né? Não era fácil editar, não era simples também conseguir filmar, fazer um som legal, né? Era o pré-smartphone, né? Assim, essa época que a Gabi está falando, que eu chamo de pré-smartphone. E aí a gente, nesse processo, se conhece mais, assim, né? Eu conheci a Gabi em 2007, nesse processo aí das oficinas, porque eu estava trabalhando nessa empresa, na área de consultoria ambiental, fazendo estudos de impacto ambiental, né, pesquisa socioeconômica. E aí essa empresa já vinha fazendo algumas experiências de pesquisa filmada, mas surgiu uma oportunidade de implementar um projeto de educação ambiental com oficinas, né, com essa justificativa de diagnóstico participativo e tudo mais. E aí a gente foi lá, um bonde para a região dos Lagos e Norte Fluminense, eu com um bebê de colo, amamentando. E aí foi uma, sei lá, foi uma experiência, assim, inesquecível, assim. A gente sabe, tem uma coisa que, para mim, ficou muito forte, é que essa questão do cinema mexe com as pessoas num outro nível, né? Assim, num nível de sonho, de imaginário. A gente ouvia, né? E a gente trabalhou com um público muito heterogêneo, isso era muito rico também. Porque era isso, a gente divulgava e aparecia quem podia fazer a oficina, qualquer pessoa do município. Então tinha de tudo, assim, tinha aposentado, tinha velhinho aposentado, tinha estudante, de adolescente, tinha professor, tinha galera da área de agricultura, gestor público. E a oficina virava um lugar de encontro, assim, que era muito interessante, porque tinha muita gente que morava no mesmo município, mas não se conhecia, né? E também tinha gente que já se conhecia, que tinha conflitos, e a gente não sabia de nada, a gente chegava lá sem saber qual era, né? E as coisas iam aparecendo ao longo do processo, e o nosso foco era justamente trabalhar a questão dos conflitos ambientais, né? Como transformar conflitos ambientais em filmes, né? Em documentários. E aí a gente usava, né, essa ideia de fazer um roteiro coletivo, cada um levava uma proposta e a gente lia as propostas em voz alta, uma proposta por escrito, assim, que fosse um parágrafo, né? A gente lia em voz alta e ia escrevendo no quadro, né, as propostas e depois tentando agrupar essas propostas em 3 ou 4 filmes. E funcionava super bem. Depois a gente ia desenvolver mais, né? Como é que seria a linguagem, seria entrevista, não seria... Aí a gente ensaiava com a galera, né? Passava algumas técnicas também. E ia filmar também com eles, né? Claro.
E a edição também era um processo sempre diferente. Muitas vezes as pessoas não tinham paciência para ficar na edição, aí rolava aquela evasão também. E tem uma história que é o seguinte, né? Assim, a gente foi fazendo de uma forma muito intuitiva também, né? A gente não tinha uma pedagogia base, assim. Inclusive, a gente não tinha a noção de que a gente era educador, a gente não se via nesse lugar. Aí até o dia que alguém falava para a gente, ô professor, ô professora, aí a gente, oi? A gente é professor, e era muito doido, porque a gente estava muito focado na questão do filme e do ambiental, mas a parte da educação ficava um pouco alienada. E aí depois a gente conheceu uma figura chamada Moira Toledo, que ela foi uma figura muito importante naquele processo do Kinofórum, que era um fórum de oficinas, né, que surgiram com o digital, né? E ela escreveu uma tese de doutorado que foi defendida em 2009 na USP, na comunicação, que ela chama essas experiências, ela fez um mapeamento dessas experiências, incluiu essa nossa, e ela chama essas experiências de educação audiovisual popular. Foi um termo assim que ela meio que criou para agrupar essas experiências todas que eram muito heterogêneas, mas que tinham coisas em comum. Uma delas é essa história de as pessoas não se viam como educadoras. Outra questão não tinha uma bibliografia, a metodologia era muito baseada numa invenção, numa experimentação, né? A gente vendo assim, essa história do Minuto Lumière, lembrou muito essa experimentação que o HB falou, que era no início da oficina, que a gente chamava de experimentação crítica, que era colocar a câmera no chão e falar assim, e aí, quem se atreve a pegar a câmera e fazer 3 minutos, o mundo em 3 minutos? E aí a turma inteira fazia lá 3 minutos e a gente assistia depois, e surgiam coisas muito, muito interessantes, assim, era muito louco, e as interpretações, aí um falava que a pessoa queria dizer aqui uma coisa, aí o outro falava que não, aí a pessoa falava, não, mas eu não quis dizer nada disso, aí começava várias discussões, assim, era muito rico, realmente, esses dispositivos, assim, né, de você ainda não ter ensinado nada, e pegar o olhar da pessoa ali, funciona muito mesmo. E aí era isso, assim, a gente foi vivendo essa história e acho que foi o maior projeto que a gente esteve envolvido, né? E depois surgiram outras oficinas ao longo do tempo. E agora, mais recente, é essa oficina de roteiro, né, que o Igor deu, dentro da Aldir Blanc, já nesse formato pandemia, né? E mais focado em roteiro também. Mas tiveram várias outras oficinas, né? O HB já deu várias oficinas também. A gente não trabalhou menos dentro de escola, né? Era sempre mais nesse âmbito não formal e com esse público muito heterogêneo. A maior parte da nossa experiência nesse formato mesmo, que eu acho que já diferencia da experiência de vocês também, e que também é muito interessante, né? Trabalhar com crianças, assim, eu estava assistindo hoje a videoaula, né? Nossa, eu nem sei se eu saberia como, né? Deve ser muito, muito diferente mesmo. Mas é isso. Não sei se acho que não sei se já passou dos 20 minutos, mas... E duas coisas. A Anne entrou. Oba! A gente passou, mas aí acho que ela pode costurar essa fala. Ela não pegou o início da fala da HB, mas acho que dá para ela seguir. Você tá aí, Anne? Oi, Cato. Eu tô aqui. Tá ouvindo? sim. Vocês estão ouvindo? Uhum, estamos ouvindo. Como é que vocês estão pensando em fazer? Não, era mais se você quiser complementar, assim. Você não pegou a fala um pouco do HB, mas ele falou do início, focou nessa experiência da oficina no Norte Fluminense, a partir dessa trajetória. Luiz, acho que você pegou a fala inteira. Uhum. E aí, se você quiser complementar, pensando a experiência do Mate Congu nesse tripé cineclube, formação e realização. Eu acho que foram ótimas falas, né? Não sei nem muito bem, assim, como acrescentar, assim. Oi. Oi. A experiência que eu ia falar também para todos, né? Todo mundo também participou da criação. Sim.
Tá. Então, sobre esse projeto Cinema para Todos, que foram oficinas em escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, foram mais de 30 escolas, e aí a gente dividiu, né, esse número de oficinas entre o grupo, entre as pessoas, né, do MAT, e eram oficinas em dupla sobre cineclubismo. Porque, na época, esse projeto, ele teve, assim, uma estrutura, ele deu um suporte para as escolas de minimamente equipar, né, assim, transformar um ambiente, um determinado local da escola, né, numa sala de exibição, e aí a escola recebeu, né, o projetor, a caixa de som e também o acervo da Programadora Brasil. Então, quando a gente ia já para dar a oficina, para oferecer, né, assim, para fazer essa troca, essa conversa sobre a experiência do Mate com Angu com o cineclubismo, já estava lá tudo montado, e aí a gente é como se a gente era isso, era um diálogo sobre a sessão, e a gente ia falando o passo a passo de como a gente montava as sessões, primeiro, né, nas conversas, nos diálogos sobre os filmes que iam entrar na programação, primeiro sobre o conceito, né, o que naquele momento estava batendo mais forte, que a gente queria ali exibir nos filmes e reverberar nas discussões, né, sobre os filmes. Então, aí a gente começava, né, como realmente a gente faz, assim. E aí, era isso, assim, era o passo a passo de montar uma sessão até chegar no fechamento, né? Então a sessão está pronta, os filmes estão escolhidos, aí a gente montava uma programaçãozinha, que era tipo um zine, né? Que é muito a pegada do Mate, montar uma programação como um zine, e aí a gente estimulava também, no final de tudo, as pessoas montarem suas programações com os seus textos, enfim, né? Com as suas questões, mas a partir do acervo da Programadora Brasil, que era enorme, assim, era maravilhoso. Então, foi assim, super importante esse projeto, né, porque não só a gente conseguiu compartilhar com as pessoas de vários lugares do estado, né, do Rio, como também assim, elas tiveram acesso a repertório, né? Porque é muito interessante isso. As pessoas podem fazer filmes sobre qualquer coisa, em qualquer suporte, na minha opinião. Não existe a câmera de cinema. Para mim, isso é um discurso classista, sinceramente. Assim, é uma justificativa de legitimar quem pode e quem não pode fazer cinema. Para mim não tem câmera de cinema, para mim tem o pensamento e o desejo de cinema. Então, acho que pode ter esse, né? Tipo, todo mundo pode ter qualquer desejo de mexer com qualquer coisa, mas a partir do momento que você tem contato com outras referências, que você amplia o território, a imaginação amplia também, né? Então, acho que é isso, assim, foi uma experiência incrível, incrível. Nunca, tipo assim, tinha vivido algo parecido antes. A gente foi bem remunerado na época. Eu falei, nossa, se eu tivesse um trabalho desse, assim, todo mês, eu ia ficar feliz demais. E é isso, né? Compartilhamento de conhecimento, tipo, conhecer outras pessoas e falar sobre o cinema é revolucionário, né? Então, acho que... Oi? Eu queria falar uma coisa sobre o Não, pronto, já. Pode falar. Eu queria falar uma coisa rapidinho sobre a experiência. A gente falou.
como foi a primeira experiência da dentro de escola, né? Eduardo, tá meio... No áudio tá ruim? Tá meio quase um retorno. Cara, eu não sei o que fazer agora. Tenta desligar a sua câmera. Vamos fazer Você tem um fone aí, Gabi? Eu tenho fone, mas o computador não pega fone, cara. Peraí. Deixa eu melhorar um pouquinho. Não, tá sendo retorno. Isso dá para entrar pelo celular? Dá para entrar pelo celular, sim. Mas eu acho que tá todo mundo com esse problema. Não é só o do HB, não. Gente, o que é que tá acontecendo? Essa plataforma, ela é meio chata. Porque ela é uma... Eu tô falando aqui, né? Tá sendo gravado. Mas é uma plataforma vinculada à Ela Cult. E a gente tá aprendendo a usá-la, né? Parou. Parou. Viu? Era só uma coisa para ver se estava todo mundo muito atento. E... Não, voltou. Voltou. Não, isso. Voltou o som? Não, voltou o ruído. Com esse ruído. Ainda tá com ruído? Tá. Todo mundo. Vamos fechar o som de todo mundo e. Só o Heraldo fala, por favor. Opa! Será que esse ruído vai estar de novo? Melhorou um pouco? Um pouco, mais ou menos, não, né? Tá melhor sim. Acho que dá para ouvir. Bom, eu tenho meio que a língua presa, eu falo rápido por causa disso. Mas eu vou tentar falar devagar. É que como foi a primeira experiência dentro de ambiente de escola mesmo, eu tentei na época escrever sobre essa experiência. Mas acabei não conseguindo terminar esse livro, porque tem uma coisa curiosa. Como era oficina de cineclubismo, né? E como a Maria falou, a escola estava com uma sala, né? Escura, e o Estado entrava com o projetor, telão e som, e a programadora Brasil. A gente fazia o cineclube e a cereja era um debate, né? E é uma coisa curiosa, porque o debate, a gente é mais ou menos onde a gente trabalha roots, né? Na horizontalidade máxima possível. E dentro de escola, você mexe com a questão do poder dentro da escola, né? Então, o cineclubismo, ele coloca em xeque esse papel do professor como o cara que faz mais, o diretor como autoridade, né? Então, a gente botava no final para conversar a mesa de direção, com professores, com alunos, com funcionários. E aí, das 30 escolas, onde a escola tinha um ambiente mais democrático, e aí os alunos podiam falar mais livremente, podiam ter acesso a equipamento, cuidar dos acervos, as coisas fluíam. Aí, onde as escolas não estavam com segurança, manter o controle, né, do clube, né, não dava certo. É muito interessante isso, como essa tecnologia do clubismo tem, né, do debate, coloca esse choque sempre no ambiente da escola. E é engraçado que o Bergalato, a pedagogia do cinema fala sobre isso, o Paulo Freire fala sobre isso. Então, intuitivamente, as coisas estão ligadas. Né? Então, as coisas são muito interessantes. E, por fim, só para fechar, a Luísa citou a oficina de roteiro, né? Que é o terceiro ano que a gente dá uma oficina de roteiro. Muito pensando na coisa que o dilema da falta de equipamento, né? De acesso a equipamento, esse dilema realmente acabou, né? Foi pintado. O Scalene falou genialmente aí, não existe câmera de cinema. Agora, a ideia de você juntar as pessoas para partilhar modos de contar histórias, né? E aí o nosso roteiro é muito isso, né? Tem sido cada vez mais um mote, né? A realização hoje cada vez menos ênfase, mais essa ideia de
de como construir fabulação sobre a região, e como contar histórias da câmera. E é muito legal essa experiência aí. Mas acho que foi, né? Tem alguma pergunta aí, se a gente conseguiu ouvir. Sim, deu para ouvir. Não, acho que tem que... Então, tá ruído? Não, eu consegui, assim, tá um pouco difícil, mas eu consegui ouvir. Consegui esforçar no ouvir. Eu achei muito interessante que você falou, Heraldo, essa questão de, tipo, suprir uma demanda, né? Eu fui recentemente num evento que tem aqui, que é o Rolê dos Favelados, que você sobe a Providência, né? Que é a primeira favela do Rio. E a gente chegou num ponto que o querido lá, que era... Como é o nome dele? O Philipsen, ele é nascido na Providência e faz esse guia, ele falou, do que vocês acham que é favela? Aí cada um começou, né? Eu acho que é um agrupamento, eu acho que é isso, eu acho que é uma comunidade e tal. Ele, cara, favela é uma solução para um problema habitacional, assim, e eu acho que muitas vezes a gente, enquanto produtoras, a Zona de Cinema também tem, acho que num grau muito menor, assim, mas também tem essa coisa de costurar a educação com estar na rua, com colocar, com virar e falar, cara, a gente está aqui também porque a gente gosta de produzir, mas porque, cara, não tem nenhum outro cinema, sabe? Não tem cinema, assim, não tem filme brasileiro para a gente ver, então é uma demanda, assim, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, achei muito, muito legal a sua fala. E eu botei aqui o livro do Serafim da Baixada, se vocês quiserem comentar, acho que tá legal. A gente, inclusive, fala do Mate Congu, né, no nosso tópico sobre Cineclube Curadoria. A gente botou o link, eu acho, do livro lá nesse tópico. Eu só queria apontar algumas coisas também para a gente não estender tanto e conseguir ver os minutos Lumière ainda nessa aula. Mas as 3 falas, elas dialogam diretamente com o que é a pedagogia do cinema, né? E o que o cinema e as práticas, não só do cinema, mas dos dispositivos, desestabilizam no espaço da escola, né? Esse espaço que ele é hierárquico, ele foi construído dessa forma hierárquica, ele segue sendo assim, apesar da gente já ter, né, ser o país do Paulo Freire e de outros pedagogos, educadores que defendem outro tipo de educação, mas ainda está nessa estrutura de poder. Então, quando a gente vai para a sala de aula, e aí pensando na minha experiência também em imagens, você vai com outra proposta em que não tem essa hierarquia, eu vou estar ali numa função, sim, a gente tem relações diferentes, mas elas não precisam se dar numa hierarquia de poder, de dominação, né? Que aí você desestabiliza, eu estou ali compartilhando uma experiência, não transmitindo um saber fechado. E aí, a partir da troca, que a gente vai chegando em novos lugares, vai construindo esse aprendizado, né? E aí, o que a Luísa falou do digital é fundamental para esse projeto Pedagogia do Cinema ele ter se popularizado, ele ter dado certo, ele está só crescendo, né? E outros projetos de dispositivos audiovisuais na escola. Porque antes, realmente, levar o cinema, trabalhar o cinema em sala de aula, quando era uma câmera 35mm, né, e era muito caro você ter um rolo de 35mm e que filmava 5 minutos no máximo, e você tinha que revelar, enfim, era todo um processo que ele era caríssimo, pesado, e realmente era muito difícil isso acontecer dentro do espaço da escola, dentro desse tipo, né, de experimentação. E aí, quando a gente tem o digital, a gente tem uma transformação. O digital realmente, ele transforma e ele amplia o que é possível com o cinema. E ele também, acho que ele desmistifica, né, o que pode ser o cinema, quem pode fazer filmes, né, como se fazer um filme. E aí acho que a pedagogia do cinema e esses dispositivos que aí vão para além da pedagogia do cinema e a experiência de vocês, ela coloca essa radicalidade, esse gesto, né? Qualquer um pode fazer cinema, qualquer um pode iniciar esse processo, e o cinema ele não precisa ter um fim específico, né? O cinema é esse gesto de experimentação, assim como a gente escreve, assim como a gente aprende outros saberes, o saber cinematográfico, o saber audiovisual, ele nos apodera, ele nos amplia modos de existir no mundo, né? Essa capacidade de organizar, de montagem,
que só amplia a nossa subjetividade, a nossa sensibilidade e nos conecta com ela mesma, que às vezes a gente fica distante desses saberes, sobretudo em espaços da escola, em que é tudo muito disciplinar e desconectado. Quando a gente entra com a ferramenta audiovisual e a gente vai filmar o próprio espaço da escola, ou a rua da escola, ou a rua daqueles estudantes, ou a casa daqueles estudantes, a gente realoca o que é o conhecimento e o que é um processo de formação educacional para um cotidiano, para algo que é próximo, para algo que eles já sabem. Né? É uma coisa que eu não estou ali falando como fazer, eles vão fazendo e vão trazendo novas possibilidades. Então é muito radical isso que a Anne falou, né? O cinema, não existe câmera de cinema. Inclusive nessa transição ali dos anos 2000, quando surgiu o digital, tem uma fala do César Bingliorin, que é um pesquisador, hoje em dia psicanalista também, que desenvolve muito sobre a pedagogia dos dispositivos. Ele fala que quando ele estava num festival, circulando com o filme dele, existia a categoria cinema e vídeo. Porque o vídeo estava numa subcategoria. Então tinha os videoartes, né, e os cineastas. Quem fazia cinema era quem filmava com 35mm. Porque a hierarquia do cinema ela sempre está tentando se impor. Né? O cinema é um espaço hierárquico. Então, quando a gente leva o cinema para as escolas e a gente fala que um filme que uma criança de 8 anos fez é um filme. E então a gente está transformando, né, esse lugar, está desmistificando e democratizando o que pode ser o cinema. E aí eu acho que passar aqui só para uma pergunta, só para a gente não deixar passar, que a Andrea fez. Eu só não sei se a gente segue com essa pergunta. A Gisele que diz. Ela perguntou assim, queria que vocês falassem sobre a curadoria dos filmes que vocês passavam no Cineclube e que o público alcançava. Posso falar, Will? Andrea Callas, que é uma cineclubista também. Sim. Vocês conhecem. O Max tem aquela coisa de espaço temporal, né, de ter ali, no começo do digital ali, do Hayate, para mim, DV, né? E a gente sempre tem vontade de passar curta-metragem brasileiro. E a gente acabou privilegiando esse curso que estava sendo feito naquele momento, né? Então a gente, assim, fez um diálogo aí com uma galera que estava produzindo curta naquele momento ali, 2000, até 2010, 2012. E era basicamente isso, aí com clássicos, né? Também aqueles clássicos, aqueles curtas clássicos que a gente misturava no meio. Uma coisa, talvez seja uma coisa característica que a gente criou, também sem querer, as coisas foram indo, é a ideia de fazer uma noite de curta-metragem como se fosse um longa-metragem. A gente escolhia os curtas e colocava eles numa ordem, e um dialogando com o outro, e um texto de apoio, sempre falando sobre aquela coisa. Então isso acabou dando uma característica também de linguagem para o Cineclube, né? A gente tem aquele livro aí, aquele livro dos 10 anos, acho que passou aqui no chat, que a gente pegou 10 anos em 2012, desses programas que a gente faz todo mês, né? E encadernou numa publicação, e ali é um pouco isso, né? Inclusive muita gente que hoje estava no mercado aí como cineasta, começou ali passando um filme ali no mate ali, interagindo com a galera ali. E a gente pensava um tema, daí desse tema a gente ia atrás dos curtas e passava um mês conversando sobre aquele assunto a partir dos curtas. Eu acho que isso dava um efeito de linguagem. Né? Isso aí é como se tivesse visto um filme, um longa, né? Uma experiência ali que dialogava com várias coisas. Não sei se eu respondi, acho que não foi um pouco, mas é basicamente isso, era curta-metragem. Embora a gente passou muito longa também, tivemos outros lugares que passavam longa-metragem, mas a ênfase, a maior parte do tempo, era um curta-metragem brasileiro, mesclando contemporâneo com coisas clássicas. E fazendo eles dialogarem entre si. Bacana, parabéns. Obrigada por ter respondido a pergunta. Muito bom, muito obrigada por compartilharem. Obrigada, gente. A gente vai ter uma aula só pensando no Cineclube Curadoria. Aí eu acho que a gente pode continuar esse papo ali, só para a gente também não conseguir seguir, mas também costurar ao longo de todos os nossos encontros
também. Muito agradecida a Gabi, Luiziane e a todos que estão escutando, perguntando. Então, a gente passa para os minutos Lumière agora. Acho que a gente podia ver o do Samuel, que vai embora daqui a pouco. Estamos dentro do tempo. Sim, vou abrir aqui. A gente pensou essa dinâmica agora da gente... Eu não sei se vocês assistiram do Samuel, né? Porque o Samuel ele mandou depois. Ele não estava naquele fluxo. Mas aí a gente abre... vou compartilhar a tela aqui. E assiste, aí ele já comenta direto. Beleza. Nossa. Essa coisa de se adaptar a uma plataforma é uma coisa que e ter esses problemas é uma coisa que acontece muito na nossa experiência em sala de aula também. Pelo menos aconteceu muito, assim, de projetor falhar, o computador, o arquivo não ler. E é uma grande diferença estar numa turma com adultos, em que vocês ficam aí, e assim, né, online também, mostrando minhas coisas, nossa. Abriu, né, aqui. E quando a gente está numa sala de aula com adolescentes, a Luísa falou, não sei como seria dar aula para crianças, para adolescentes, eu dei aula para adolescentes 13, 14. Então, nesse momento que você tem um problema que acontece, começa a acontecer uma guerra em sala de aula, assim. E aí você está resolvendo um problema do projetor e aí tem duas pessoas brigando, é tudo ao mesmo tempo. Então, normalmente é assim, que é essa experiência de dar aula também, né? Não dá para idealizar, é muito difícil, assim, você criar esse espaço de horizontalidade, de atenção, de aprendizado. E tinha dias que eu saía assim, gente, eu acho que não rolou, não consegui trocar nada. E aí, na semana seguinte, eles vinham com coisas, tinha acontecido. Porque a resposta também é diferente da resposta da gente, adulto, que você faz uma pergunta e a pessoa responde ali. Numa sala de aula com adolescente, com criança, não tem essa resposta imediata. Então, você não tá... Às vezes, você não consegue vislumbrar de imediato o processo de aprendizado. Ele é um processo que ele demora. E, às vezes... para uma criança de 8 anos, para um adolescente de 13, não vai se dar ali naquela experiência com você de 6 meses ou de 1 ano. Esse aprendizado ele vai reverberar na trajetória dela daqui a 5 anos, e que ela vai ter clareza do que ela aprendeu ali. Não necessariamente a palavra clareza, né? Mas vai reverberar essa experiência da oficina. E a gente tem que se... É um processo você se adaptar nessa estrutura de resposta, que não é uma resposta imediata. Tá? Porque eu lembrei disso, mas enfim. Abrir aqui. Ainda mais em escolas que são escolas públicas que não têm essa metodologia, né? Periferia, né? Assim, para mim foi muito diferente assim trabalhar numa escola pública da periferia do Rio e depois ir para uma escola que era de periferia, mas uma periferia rural, mas ela estava com alinhamentos ou buscando se alinhar com muita coisa que tinha a ver com a pedagogia do cinema. Foi outra experiência, assim. Sim. Até pelo uso do espaço e tal, enfim. Não, é que a gente tenta construir um diálogo transformador e horizontal e, sei lá, chega o diretor, o aluno foi no corredor beber água e estava fazendo uma brincadeira, aí chega o diretor e dá um grito, assim, estrondoso. E realmente as escolas, e eu acho que talvez isso aconteça no Brasil inteiro, a gente pode escutar aqui outras experiências depois, quem quiser compartilhar, mas no Rio de Janeiro, né, o que o Foucault fala do espaço da escola como um espaço, né, disciplinador, de punir, de domesticar, e a experiência da Bell Hooks, ela traz muito isso também, quem for ler esse livro vai perceber, quanto a escola está ali para desapoderar o estudante, assim, dizer que a cultura dele não é cultura, que os modos dele existir de falar não tá certo, que o corpo dele não tem que ser levado em conta, e aí você está num processo realmente de domesticar aquele corpo, de criar a educação para a obediência, como Paulo Freire fala. E aí a gente chega com o cinema que é da desobediência, que é da ousadia, que está em outra frequência. Só que a gente está coexistindo nessas duas frequências, então é muito difícil, assim. E também, sei lá, é isso, né? O cinema, ele ultrapassa muito apenas o fazer artístico, assim, porque mobiliza a comunidade,
mobiliza políticas, mobiliza pessoas para, tipo, para além, assim, daquela construção criativa, assim. É muito louco como as pessoas se afetam na produção de um filme, assim, se deixam afetar. Crianças e suas famílias. Assim. Tá, vamos ver então, senão a gente não para. Sim, vamos. Vou deixar que desliguem o som de todos. A gente vai ver agora 1 minuto do Samuel. Você pode comentar, Samuel? Como foi para você? Aí você pode comentar da escolha. Tem 2 Samuéis aqui na sala, né? A escolha do lugar, o que te moveu, pensar essa duração do tempo. Tá sem som. Ainda tá sem som. É que você tá em 2 dispositivos. Você tá em 2 dispositivos, não sei por quê. É como se você estivesse em 2 dispositivos. Acho que ele vai entrar de novo, né? Ou não? Tira. Deixa eu ver aqui. Tira seu fone e tenta colocar de novo. A gente não tá te ouvindo ainda. Eu tento falar sem o fone também, às vezes pode ser que dê certo. Vou falar sem o fone. Não estamos ouvindo, não estamos ouvindo. Tá sem o fone, tirei o fone, tá dando Tá pra ouvir? ótimo. Sim, agora sim. Tá, beleza. Então, não tá tendo nenhum tipo de ruído, não, né? Não, tá bom, pode falar. Tá bom. Então, assim, quando eu vi alguns vídeos na aula anterior, né? E quando eu quis pensar no meu minuto, eu queria alguma coisa que tivesse movimento. Eu até pensei em filmar alguma coisa aqui dentro de casa, mas eu moro sozinho, não tenho bicho, não tenho nada. Então, 1 minuto de vídeo, o pessoal ia ficar até entediado. Então, eu queria realmente alguma coisa que tivesse alguma movimentação, que chamasse um pouquinho mais de atenção. Aí, aqui tem uma BR, né? A minha cidade era dividida por essa BR e no meio, para as pessoas atravessar, tem uma passarela. Aí eu pensei, lá passa muito carro, então 1 minutozinho de carro passando pode ser que fique interessante. Aí, como fica aqui pertinho de casa, fui lá, subi na passarela, eu tenho uma caixinha aqui, um pedalzinho, porque eu sou professor, eu dou aula online atualmente. Aí levei o pedalzinho, coloquei o celular em cima e coloquei bem na beirada, assim, da passarela, né, para não pegar os vãos que ficam lá do lado e tudo. Apoiei ali e gravei, morrendo de medo do meu celular cair embaixo e ser esmagado por um dos caminhões. Minuto radical. Você é professor de quê, Samuel? Eu sou professor de inglês. Fiquei até com as mãos assim do lado, porque lá venta, acho que dá para perceber que o foco assim ele balança, porque o vento ele mexe com a câmera, né, do celular, mas estava paradinho eu com as 2 mãos do lado assim, tentando segurar o celular, porque se o vento batesse, quisesse derrubar, estava apoiado na minha mão para não cair.
E qual a sua relação com o cinema, Samuel? Porque você fez um enquadramento bem específico, né? Tá bem centralizadinho, assim. Qual a sua relação? Então, é o seguinte, a minha relação é mais de gostar, eu sou apaixonado. Eu amo muito série, eu amo muito filmes, e principalmente esses filmes que eles têm algumas características. Eu presto muita atenção nessa questão de fotografia, de enquadramento, de ângulo. Eu assisto algumas séries, tipo, não sei se vocês conhecem, The Handmaid's Tale, algumas séries que elas são muito focadas nessa questão do ângulo que a cena é filmada, que tem umas coisas diferentes. Então, isso me faz praticar as coisas que eu posto nos meus stories, nos meus status de WhatsApp. Sempre eu tento procurar um ângulozinho diferente, não simplesmente tirar uma foto ou fazer um vídeo, mas que seja um vídeo, uma foto que acrescente alguma coisa, que tenha algum detalhezinho interessante. E aí, lá no caso, eu peguei um enquadramento que fosse ali bem no meio mesmo, ali bem no centro da BR, que desse para ver um viaduto que tem atrás, porque eu poderia baixar um pouco mais a câmera e pegar só o chão mesmo, mas eu quis pegar a paisagem por completo. E não sei, a questão da linearidade, as linhas que tinham ali dos lados, eu achei que ficava interessante focar realmente bem no centro, assim, né? E foi daí que surgiu a ideia. Maneiro. A próxima videoaula a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os elementos da imagem, né? Inclusive, me permitam falar, eu observei uma coisa, porque assim, a gente está focado ali nos carros, mas na lateral eu observei que tinha, quando eu olhei, uma barraca. Eu falei, ó, tem uma barraca, sem teto, né? Alguém em situação de rua. E aí eu pisquei, quando eu olhei de novo, a barraca se transformou em alguém saindo de bicicleta. Eu não entendi nada. Aí eu não entendi nada, mas acontece isso, ou seja, é muito interessante essa coisa dos elementos, porque a gente está preso à linearidade, né, a linha do plano, mas na lateral tem alguma coisa acontecendo. Enfim, é isso. Sim, é muito... Isso, exatamente. Ali parecia uma barraca, e parecia sabe, esse vermelho, sei lá, eu fiquei olhando, fazendo uma barraca. Aí, de repente, sumiu. E quando eu vejo, gente, uma bicicleta, eu não estou entendendo nada. É muito interessante isso que vocês falam, né? Tipo, quanto mais a gente vê assim, um minuto, mais coisa aparece. Aí eu coloquei depois eu mostro o trecho do Fabrique, que é um filme muito legal, assim, que traz essa dimensão. Mas vamos ouvir quem não falou ainda. A gente tinha deixa eu ver aqui. A Luciana, tá aí, Luciana? Eu acho que a gente pode ir pro da Anne, que eu acho que dialoga com o gesto de filmar a rua. Pode ser? Eu tô compartilhando tela. A gente estava pedindo para cada pessoa puxar um, né? Mas acho que já foi bastante gente também. Sim. Tá. Eu tô compartilhando tela? Aham, sim, tá com som. A Anne tá aí, né? Ela tá aí? Não sei. Não, acho que a Anne saiu, não está aparecendo aqui não, 8 pessoas. Então isso não vai ver o minuto dela hoje. Tô dando spoiler, pronto, dei spoiler. Então, vamos ver o seu? Pode ser. Qual que eu começo? Põe os dois na sequência. Oi? Põe os dois na sequência. Pode ser esse aí. Esse aqui. Olha a hora da rede Wi-Fi, mano. Chora, pessoal. Deputado Felipe Soares.
Meu comentário sobre esses minutos eu acho que fica difícil de ver assim, mas depois se vocês voltam lá no YouTube, se vocês quiserem ver, são as camadas de áudio, porque assim como no da Bia, que era o jacaré e as pessoas falando, a fala das pessoas mudava completamente, assim, à primeira vista seria aquela imagem. Então, no primeiro, e também essa coisa de você revisitar o mesmo vídeo. E assim, eu acho que eu já fiz tanto Minuto Lumière que já tá no meu corpo, sabe? Então, qualquer lugar que eu vou, assim, eu faço um Minuto Lumière. E aí eu fiz esse Minuto Lumière, o primeiro lá na Praça 15, com a galera dando de skate. Só que depois eu fui assistir e aí eu percebi que a conversa, a gente tava falando sobre as redes Wi-Fi que estavam disponíveis. E aí tinha uma que era Chupa Pessoal. Aí a gente ficou rindo. Aí depois eu vi, nossa, Felipe Soares. Aí eu fui ver quem é esse cara. Quem é esse Felipe Soares? Aí eu descobri que é tipo um político, assim, tipo, sei lá, que foi a favor de várias coisas bizarras, tipo a privatização da SEDAI e tal. Então, tipo, sei lá, é como se você visse, você vê outra coisa, sabe? E aí, o segundo Minuto Lumière foi lá na manifestação do Jacarezinho, que foi uma parada, assim, que é isso, que acho que chegou ao ponto que o Minuto Lumière tá no meu corpo, assim, que eu nunca... Depois eu fiquei pensando, nossa, como que eu, tipo assim, pensei em fazer isso naquela hora, sabe? Porque eu tava só tirando foto e tava um dia muito ruim, assim, um clima péssimo, sabe? Tipo, e eu tava um pouco com medo, assim, tipo, não tava me sentindo bem fotografando. E aí, do nada, eu tirei para fazer um Minuto Lumière e também veio essa camada sonora depois, quando eu assisti. De, tipo, da pessoa falou, nossa, não, eu tô aqui há mó tempão, desde cedo e tal. E é isso, assim, uma imagem que sei lá, a camada sonora está muito forte. E isso tem a ver também com o que a gente vai propor para vocês, que a Tati vai falar depois, sobre som. Um exercício para a gente repensar o minuto que a gente fez. Acho que é isso que eu tenho para falar. O seu minuto, né, o segundo, foram 50 segundos, mas ele tem uma densidade... Oi, Luma. Ele tem uma... A Luma botou aqui hoje, gente. Ele tem uma densidade, porque tem essa questão que a gente falou, como um minuto ele pode passar voando, e como um minuto ele pode ser muito lento, muito longo de se assistir. E eu acho que para quem... Talvez todo mundo aqui, a maioria sabe o que aconteceu no Jacarezinho, a chacina que aconteceu no Jacarezinho. Então, o extracampo vai nos invadindo, pelo menos enquanto espectador, esse extracampo do que eu sei sobre esse 1 minuto vai me invadindo, assim, o minuto ele vai se tornando muito longo, né? Porque vai ativando essas outras memórias, as outras imagens que ele desencadeia. Que a Eliana falou isso no primeira relação com o minuto dela, né? Como são várias narrativas, são várias histórias que aquela imagem tem. Então, quando a gente vê um minuto, a gente vai lembrando de... E esse 1 minuto, que a gente pode pensar, é 1 minuto de um contexto histórico bem específico, ele vai disparando essas outras imagens, memórias e sons no nosso corpo. Você quer chamar alguém? Ou eu escolho aqui? Não sei, a Luma tá falando que não mostrou o dela. Você não quer apresentar, Luma? Não precisa ficar tímida, não. Tá tranquilo. O dela não mostrou, tá aqui na lista para apresentar hoje. O dela é esse. Você quer falar, mas também fica à vontade. Se você quiser escrever pra gente. Pode ser o dela. Mas é muito bom falar, exercite sua fala. Eu vou exibir aqui, então. Tá. Tudo bem, Luma? Oi, tudo sim. Eu só não estava sabendo muito bem o que falar. Tá. A gente está pedindo para as pessoas falarem sobre o que moveu escolher, assim, né? O que moveu escolher esse 1 minuto.
como foi essa diferença, talvez, de ver uma paisagem que seja cotidiana, a duração de filmar essa paisagem para a diferença de viver esse 1 minuto. E outra questão que fazer esse exercício possa ter disparado. Assim, vocês acham melhor falar antes ou depois? Depois, é melhor. Depois, tá bem. Vai colocar, Cato? Não tá, não? Nossa! Gente. Não. Poxa, gente, isso tem uma falha. Eu tô aqui, achando que eu tava compartilhando tela. Eu tava assistindo. Desculpa. Já aconteceu de eu gravar uma videoaula no Zoom, ficar meia hora falando e depois perceber que eu ainda não tinha começado a gravar. Agora foi. Foi. Então, eu quis gravar uma cena que é cotidiana aqui em casa. Esse é o quintal aqui de casa, né? E que tem algumas árvores e aí eu tentei gravar, assim, num espaço, assim, que eu gosto bastante de ficar e de ter essa visão e também que me traz paz, né? E também eu fui percebendo que ao longo da gravação meio que parecia que as maritacas estavam meio que conversando, assim, e aí eu fui achando isso legal e tal. E elas sempre fazem essa revoada, assim, todo dia aqui. E fazem muito barulho, meu Deus. Nossa, é muito mais alto do que, do que deu pra ouvir. Só não deu pra ver muito bem elas, que elas ficam muito lá em cima na árvore. E é isso, assim, eu fiquei segurando o celular, assim, sem apoio, né? Fiquei apontando pra cima. Aí por isso tremeu um pouco e tal, mas eu gostei do. Que parece que é tipo uma conversa que elas vão tendo. E eu gostei por isso, assim. Maneiro, Luma. Muito obrigada por compartilhar com a gente. É muito diferente, né? Ver um minuto de folhas, do sol ali. Outra. Realmente, eu acho que ele acalma, né? Outro processo que ele nos leva. Acho que alguém está com acesso a essa playlist, não? Oi? Não entendi. É que você falou que ia mandar, mas acho que a gente já mandou. A playlist do YouTube, não. Ah, tá. Vou botar aqui. Deixa eu ver se todas estão aqui, que são as próximas. A Carolina, a Jéssica. Quem é essa aqui? Ana Luísa. Tá? E Luciana Helena. Jéssica tá aí. Luciana Helena tá aí? Luciana não. Eu, Carolina, também tô. Tá.
Vamos ver do Carol, então, pode ser? Alguém falou alguma coisa? Falei pra gente ver o da Carol, pode ser? Da Carol? Viu? Da Carol pode ser. Tira o som aí, Gisele. Carol. Eu. Então, acho que eu dei uma trapaceada também, porque eu mexi muito a câmera. Acho que tem vários minutos Lumière aí dentro, né? Mas eu também só fui ler, eu fiz porque essa janela é, né, meu contato com o mundo recentemente, nos últimos tempos. E eu vejo muita coisa daqui. E aí eu pensei, acordei falando, vou fazer na janela. E aí depois à tarde eu fui começando a experimentar. Primeiro eu ia mexer só com zoom, mas aí depois eu falei, não, vou fazer vários e ver qual que fica melhor, assim, ver que imagem interessante eu consigo pegar, assim. E aí no final eu acabei juntando tudo. Também tem uma coisa do zoom ali, que eu lembrei também, nesse exercício eu lembrei de como, quando eu era criança, eu usava binóculo aqui da janela, porque é muito alto, né? Então aqui eu vejo bastante coisa. E aí foi um pouco isso, assim, fui tentando experimentar vários, mas aí a gente não consegue desapegar. Aí acabei juntando vários em um só. É um pouco isso. Eu tô sentindo um mapeamento da vizinhança, né? Um mapeamento, assim, da vizinhança fazendo coisas domésticas, assim, né? Dentro de casa. Estendendo a roupa, aparecendo na janela. Mas é super comum a gente ter transgressões do Minuto Lumière. Essa turma até que a maioria seguiu, né? A câmera fixa. É raro isso. Normalmente a gente tem mais experimentações. E faz parte também. Mas eu acho que vale a pena fazer o exercício da câmera fixa. Eu acho parada, né? Fazer esse exercício do olhar e da duração do tempo num plano que fica olhando para o mesmo enquadramento durante 60 segundos. A coisa do tempo fica muito diferente, né? Com certeza. Eu olhando aqui o dos colegas, com certeza tive essa... Talvez se eu colocasse parado... É porque talvez... eu teria que escolher um ângulo que... Talvez pegasse alguma coisa, não pegasse o todo, assim, para tentar encontrar. Ou então não, que tem o movimento de carros também. Mas é isso, essa coisa do tempo é muito diferente mesmo. Para mim ficou muito claro quando assisti os dos colegas. Eu acho que ele tem essa coisa da escolha, né? Você escolhe aquele quadro e você não pode mais fugir dele. Vai ser ele durante 1 minuto. Eu acho esse exercício legal. Sim. Vou passar agora da Cris. Pode ser? Cristina? Pode, gente. Eu não tô conseguindo escrever no chat, desculpa. Oi, tudo bem?
Mas você tá querendo falar alguma coisa? Sim, eu falo já? A gente vai Não, a assistir? gente exibe, aí depois você fala. Tá sendo assim. Não, só ver isso. Beleza. Maravilha. Deixa eu compartilhar. Não tá sem som. Tá com som, eu acho. Eu já posso falar? Oi. Não sei se eu tô travada. Vocês estão me escutando? Estamos te escutando. Cris, passo pra você. Tava sem som mesmo, né? O vídeo. Tava. Né, ele mudo. tava meio mudo porque não Você tinha tá muita com emoção. o microfone desligado, eu acho. Vocês estão escutando? Ué, a gente tá ouvindo ela, cara. Agora vocês me escutam? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô. Tá rolando? Eu vou ficar com a câmera Sou desligada. eu que não tô escutando? Só? Tá, deixa eu falar. Você tá ouvindo, Cata? Voltei. Melhorou? Sim, tá. Não, tô escutando perfeitamente agora. Tá. Eu vou falar rapidinho. Bom, ele não foi nada. Eu roubei um pouquinho na câmera, né? Porque eu tinha que colocar a câmera e eu não cortei a câmera movendo para ser colocada. Então, desculpa. Mas o que eu fiquei pensando foi um pouco que acho que a Eliane comentou na outra aula, que era que tudo era um recorte. Então, quando vocês falavam não pode atuar, não pode encenar, eu falava, caramba, eu vou pôr uma câmera, já vai ser atuação, ou enfim, o que seja, né? Não vai ser, sei lá, uma grande novela, mas ia ser uma... Qualquer coisinha me parecia performance, sabe? Eu não sei, eu fiquei com isso na cabeça. Aí, eu não queria nada real, digamos assim. Aí eu vi essa luz, eu estava estudando, eu vi essa luz, fui ali pegar um negócio e eu falei, eu vou testar com essa luz. Aí ficou. Eu não refiz, na verdade, porque não deu tempo, mas eu gostei muito do jogo de sombra, que acabou dando, por um acaso, assim, uma coincidência aqui da vida de casa que não está muito agitada. É isso. Sim, ficou muito legal o jogo de luz e sombras. E lembra os primórdios antes do cinema, né? Aquelas experimentações, a lanterna chinesa, que a gente fala também nos primórdios do cinema. E antes de ter esse cinematógrafo que filma, né, 24 imagens por segundo, as câmeras digitais, tinha essa experimentação muito antiga, né, que se chama de lanterna chinesa, que brincava com esse jogo de luz e sombras. Mas você falou que não queria filmar nada real. Esse também é um pouco a proposta do Minuto Lumière, da gente filmar assim um acontecimento, né? Pode ser a gente fazendo alguma coisa no cotidiano, mas como você falou, isso é mais difícil porque a gente acaba performando para a câmera, mas filmar é isso,
algo que aconteça externo a gente. Também acho que é um exercício que é válido. Não tem certo, não tem errado, não tem essa questão, não cortei certinho. Acho que tudo é um processo de experimentação e é massa para a gente trocar. Mas o exercício de escolher um enquadramento e olhar para fora também é legal. E entender essa questão que a gente fala do dispositivo como regra do jogo e pensando nesses caras, assim, no que eles estavam interessados, assim, né? Que era um lugar muito diferente do cinema hoje. Que aí a gente vai criando essas camadas e percorrendo esse caminho de, tipo, o próximo exercício que a gente vai pedir já vai ter uma outra intervenção, assim. A Luciana, ela não tá, é a Luísa agora. Calma aí, deixa eu compartilhar a tela primeiro. Nossa. É uma ginástica. Intuição. Na mão ficou muito maneiro. A Gabi comentou aqui no chat. A Eliana falou do jogo de luz. E sombra. Cadê? Estão vendo, né? A tela. Sim. Aqui, toda luz. Luísa, você tá aqui? Oi, tô sim. Vou deixar a câmera desligada porque a internet está meio instável. Tá dando para ouvir? Tá. Tá tranquilo? Sim, tá ótimo. Então, na verdade, naquela semana, né, eu estava muito na frente do computador. Eu até pensei em fazer um minuto Lumière da tela do computador, assim, porque era a minha vista o tempo todo, permanente, né? E essa janela, ela fica aqui do lado, né, da minha mesa, e volta e meia eu olho para ela, é a minha vista mais recorrente também. E eu gosto dessa coisa do vento que fica balançando, não é nem uma cortina, é um pano que eu tenho, que eu pendurei, e volta, aqui tem uma corrente de vento, né? Assim, é um condomínio de prédio, tem vários prédios, e volta e meia eu vejo alguma cortina voando da janela de alguém também, assim. Aí eu falei, vou filmar esse movimento da cortina. E aí depois, quando eu fui assistir, eu vi que tinha toda uma movimentação atrás ali, né, de pessoas passando, carro. Mas eu não estava muito prestando atenção nisso quando eu fiz, eu estava prestando atenção mais no movimento mesmo do pano. E essa coisa da janela, né, que ela tem vários enquadramentos, né, assim, e parece que fica uma tela dividida, sei lá. Mas é isso. Posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário? Claro. Posso? Tudo bem? Eu não sei se tem a ver, né? Não sei se tem a ver. Quando
eu estava olhando, né, a imagem dela da janela, passou até uma pessoa ali, de bermuda, não lembro se estava de chinelo, mas eu comecei a imaginar um personagem masculino, né, de bermuda, de chinelo, e quem está olhando, né, uma mulher de, sei lá, de 30 anos olhando para ele, fiquei imaginando uma narrativa ali, né? E eu não sei se tem a ver com a iluminação, né? A luz que ela pegou, por conta até do horário do dia, me lembrou um pouco filmes sabe, dos anos 80, 90, e eu não sei por que me lembrou alguma coisa assim. E o outro, o anterior, que era da Cristina, né? Eu fiquei imaginando também, quando ela fez o jogo de sombras, que ela fosse fazer até um monte de outras coisas, né? Na frente da câmera, para fazer um pouco uma narrativa, né? Com a câmera parada, né? Que fosse fazer uma narrativa um pouco mais longa, não sei, né? Eu comecei a imaginar toda uma história em cima desse jogo de sombras que ela fez. Eu até juntaria esse jogo de sombras com a imagem da janela. Daria para fazer uma coisa interessante de narrativa. Não sei se tem a ver. Assim, Acho que tem que ver, Eliana. Inclusive, a gente estava pensando sobre isso hoje, né? Como ir agregando camadas no Minuto Lumière e tentar criar um dispositivo a partir disso também, até chegar na narrativa. Então, vamos construir juntos esse caminho aí. Daria para pegar todos eles, né, e montar sei lá, uma estrutura narrativa. Talvez ficasse uma coisa interessante. Fui imaginando em cada um deles uma história. Sim. Então, todo mundo que estava aqui já falou, né? Alguém faltou falar? Alguém que está aqui não falou? Não, né? Jéssica, não, sim. Cato, você não falou, Cato. Também. Falta da Jéssica. Eu mesmo. A Jéssica. Eu não falei também. Mas como a gente está passando, eu acho que vale deixar para a próxima aula. Que eu acho importante a gente começar a acabar às 7h30. Você acha? Tá. Que aí não fala corrido, senão vai. Aí a gente explica o exercício para a próxima aula. Tá, certo. Porque é isso, a gente quer ir construindo assim, a partir do Minuto Lumière. Então, a nossa proposta é que vocês façam, a partir do que vocês fizeram do vídeo, vocês criem um som para esse vídeo que vocês já fizeram. Pode ter mais de um som, né? Só não pode ter diálogo nem narração. Então, vocês podem captar, assim, e gravar com o celular mesmo. Enfim, quem tiver gravador de som pode gravar gravador de som também. Mas é criar um minuto sonoro que vá compor com esse 1 minuto Lumière que vocês fizeram. E aí, se alguém tiver dificuldade de juntar isso, a imagem com som, nunca tiver mexido com um programa de edição, pode nos mandar o som e a gente junta. Só que aí tem que mandar pra gente até segunda-feira. Pra gente conseguir juntar. Assim, também os aplicativos, né? Em shot, a gente pode mandar uns nomes também para quem... É bem facinho usar, assim. O principal é o InShot, aí eu mando lá o link. Tá, é isso, gente. Muito... Calma aí, a Cristina tá voltando. Muito potente começar a aula escutando a galera do Mate, né? Como os cineclubes, eles foram esses espaços de educação popular e a gente pode pensar, né, que eles são precursores de uma pedagogia do cinema no Brasil, antes de vir, né, o Alain Bergalat, apesar do Alain Bergalat já estar pensando isso nos anos 90, mas na prática, no Brasil, foram os cineclubistas, os cineastas populares que começaram a pensar esses outros gestos, esses outros fazer do cinema e foram inventando vários dispositivos. E o dispositivo, ele tem essa coisa ele é bem contagiante, assim, você começa a estudar e você vai ver tipos de dispositivos, mas o barato é cada oficina, cada processo, a gente vai criando novos dispositivos.
né? A gente tem uma infinidade de possibilidades de criar dispositivos e os próprios processos eles vão gerando esses dispositivos. Então, essa pedagogia dos dispositivos ela é muito potente para disparar esses processos de criação, de encontro, de fala, de subjetivação, né? Singular e coletivo. Eu acho que os dispositivos eles têm essa potência de revelar o que é comum e, ao mesmo tempo, o que é singular de cada um. Então, acho que é isso. E semana que vem a gente retoma esse Minuto Lumière. A gente vai ver uma dinâmica para como a gente vai escutar esses sons, mas que talvez seja um pouco diferente dessa que a gente fez para não ficar muito repetitivo. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença hoje de todos, todas. É isso. Se cuidem, bebam água. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Abraço. Até a próxima. Abraço. Criar uma dinâmica de gritar, né, HB? Fazer um extravasamento, né? Cinema no corpo. Tchau, eu tô gravando aqui ainda, né? Deixa eu parar de gravar. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, galera. Gisela. Ah, Gisela foi. Galera, beijo. Eu vou mandar um áudio para Gisela. Ah, fechar compartilhamento? Ah, tá. Nossa. Carolina. Removi ela da reunião. E aí, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Não, tô bem. Eu acabei falando muito, né? Gente, eu... Amiga, às vezes você perde um pouco... Cara, aí, desliga a gravação. Nossa, claro. Obrigada por me lembrar isso. Parar a gravação.